meu nome é Júlia. E o meu nome é Eduarda. E nós somos o JanuCast, um projeto de podcast desenvolvido pela escola Januário Mantelli Neto, que fica na Vila Cisper, Zona Leste, e é coordenado pelo professor Jefferson do Laboratório de Educação Digital. Esse podcast foi criado com o intuito de produzir conteúdo que seja relevante para a comunidade escolar, que são os pais, responsáveis, alunos, professores e demais interessados. E hoje nós temos a honra de entrevistar os colaboradores da USP Leste. Boa tarde, eu sou Joseli Cubeiro, sou educadora do curso de licenciatura em Ciências da Natureza. Boa tarde, agradeço o convite. Eu sou o professor Paulo Correia, sou também lá da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a USP Leste, e sou coordenador do curso de licenciatura em Ciências da Natureza. E que tipo de aluno vocês eram na escola? E como que era o desempenho de vocês nas atividades? Quer começar, professora? Não? Eu era muito estudiosa. E acho que isso tem relação com o fato de eu ter sido bolsista, né? Então, minha família me cobrava bastante, né, estudar. Mas era isso, né? Muito estudiosa, fazia todas as tarefas. Era fora do padrão mesmo, viu, meninas? Eu também era um aluno estudioso, mas nunca fui o melhor aluno da sala. Sempre tinham alunos que iam melhor do que eu, mas eu, por exemplo, nunca ficava a perigo. Então eu meio que ia calculando, né, quando que eu tinha que estudar mais, que matéria que eu precisava me dedicar mais, e acabava sempre dando certo. Então, por exemplo, eu nunca reprovei, né? Então fiquei de recuperação uma vez, mas então eu ia sempre calculando. Acho que sim, eu era estudioso, mas não era o melhor aluno da sala, aquele que todo mundo vai conversar assim, nossa, quem que tá sabendo tal matéria? Não, nunca era eu. Né? Vocês estudaram em alguma escola aqui da região? Olha, eu poderia dizer que eu estudei na Zona Leste, mas a Zona Leste é imensa, Sim. né? Então, assim, meu pai era feirante e eu estudava numa escola privada, com bolsa, como eu falei. Mas hoje essa escola, eu diria que fica pertinho ali do metrô Vila Prudente, que está bem distante daqui. Depois eu estudei em escola pública, sim, eu fiz a Universidade de São Paulo. Mas primeiro em escola privada. Primeiro em escola privada. A minha trajetória ela tem alguns anos já, né? Então o cenário era muito diferente do que era hoje, né? Então, primeiro, eu estudei muito longe daqui, porque meus pais moravam lá na Zona Oeste, então tipo, é do outro lado da cidade. Eu sempre estudei em escola particular e tinha que fazer valer todo o esforço que meus pais faziam para pagar a escola, né? Então eu sentia que no mínimo eu deveria passar de ano com notas aceitáveis, né? Então foi assim, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e tudo isso acabou me ajudando a me preparar para entrar na universidade pública, no caso a USP. E aconteceu alguma coisa na escola assim que marcou vocês? Marcante? Olha, eu gostava muito das atividades que a gente tinha em conjunto na escola. Então, minha escola tinha festival de música, feira de ciência. Feira de ciências era um evento, porque assim, a escola dava para a gente condições de fazer a pesquisa de campo. Então, eu lembro que uma vez a gente escolheu como tema fiação. Nós recebemos uma carta da escola, fomos visitar as indústrias, linhas correntes no Ipiranga, fizemos entrevistas. E a gente era muito pequeno, tinha o quê? 11, 12 anos. E aí depois passava uma semana todinha apresentando o trabalho. Tinha também uma atividade de discussão na biblioteca. Eu sempre gostava dessas coisas que envolvia mexer muito o corpo, estar fora da sala de aula. Era o que eu mais amava fazer. Eu acho que isso me marcou, porque faz muito tempo e a escola já fazia isso. Legal. No meu caso, uma coisa marcante que eu lembro da minha vida de estudante era o espaço da escola. E quando eu cheguei hoje aqui no Januário, eu me identifiquei muito com aquele espaço, porque tinha quadra, vocês têm quadra até coberta, né? Então, assim, tem bastante espaço, a escola é bonita, ela é limpa, ela é organizada. Então, assim, isso me lembrou muito aonde eu estudei. Então, eu tinha vontade de ficar na escola. Tinha vontade de fazer outras coisas na escola. E eu lembro que, depois das aulas que eram de manhã, a gente tinha as aulas de laboratório à tarde. E isso também era um negócio, era um acontecimento, porque era tudo diferente. Então, era o mesmo professor, mas ali a gente ia trabalhar com outros colegas fazendo experimento, então era muito diferente da aula
da sala de aula. E também uma coisa que me marcou muito foi que quando eu comecei a estudar química nessa escola, o conteúdo era muito difícil. E o professor falou para mim assim, olha, você vai ter que estudar por conta, porque senão você não vai conseguir acompanhar. Né? E aí quando eu falei isso lá na minha casa, o meu pai falou, ó, vou te ajudar a estudar, eu não sei muita química, mas a gente começou a estudar um pouco em casa e eu consegui recuperar esse atraso e aí aconteceu uma coisa super engraçada, eu passei a adorar química. Por quê? Porque aí tudo fez sentido. Então algo que era muito difícil no começo e eu tive que estudar por conta, com a ajuda do meu pai, depois aquilo criou uma base, né? E aí tudo era legal. E aí imagina, à tarde eu ainda ia para o laboratório de química, então era tudo uma grande diversão. Então assim, isso é uma experiência super marcante que tem implicações inclusive para depois que eu saí da escola. E por que vocês escolheram a profissão que estão hoje? Então, eu tenho uma história um pouco parecida com a do professor Paulo, né? No meu curso, na época, a gente podia fazer 2 técnicos. Ou ia ser professora, fazer o curso de magistério, ou fazia técnico de química. E aí o meu professor de química viu no primeiro ano que eu ia muito bem na área de exatas, né? E já tentou, assim, capturar o curso dele e não deixar eu ir para o magistério. E isso fez com que eu pensasse em ser professora de química, né? Depois, um tempo mais tarde, assim, quando eu terminei o curso técnico, esse professor, ele falou assim, olha, vai lá na USP, que estão precisando de técnico para o laboratório. E eu fui, fiz entrevista, tudo. Eu não passei, né, para o emprego de técnico. Mas, gente, quando eu olhei aquele laboratório, aquela universidade, eu falei, não tem outro lugar, é aqui que eu quero estudar. Se encontrou ali, né? Foi tão importante ter, assim, pisado dentro do Instituto de Química, visto que aquilo era real, porque a gente escutava assim, não, a USP é muito longe. Não, mas eu cheguei aqui, deu para fazer, deu para chegar, né? Deu para dar tempo de chegar, dar tempo de fazer as coisas. E aí eu acabei estudando muito para ser professora de química. Mas sabe o que aconteceu depois? Eu quis fazer uma faculdade de pedagogia, porque ficou aquela vontadinha de ser professora e conhecer o magistério. E aí, depois, quando eu já trabalhava, eu fiz também faculdade de pedagogia. Mas aí você chegou a atuar como professora? Sim, eu trabalhei 20 anos como professora de química na educação básica. E na EASH, eu só entrei no concurso porque a vaga era para pedagoga. Olha só. Caramba! E você, professor? Muito bem. Minha história tem coisas parecidas, mas tem um negócio muito diferente. Eu nunca quis ser professor. Nunca. Nenhuma vontade? Não, zero vontade. Zero vontade. Porque como eu tinha comentado, assim, eu comecei a estudar química, tinha uma dificuldade enorme para entender o começo. E de repente eu formei uma base e aquilo virou super legal. E achei super interessante. E claro, que aí aquele professor que tinha falado, ó, você tem que se virar, tal, e eu me virei, acabou ficando mais próximo, né? E não tem muito segredo, você vai ter sempre um professor marcante, né? Pode ser que aconteça a mesma coisa aqui no Januário. Por quê? Porque é uma pessoa que faz coisa diferente, tem uma relação diferente, o conteúdo começa a ficar super legal. E por isso que eu fui fazer química na USP. Então, eu já tinha certeza que eu ia estudar química. Então, por isso que eu falei, quer dizer, foi uma coisa que acontece meio que sem querer, que você está lá começando, sei lá, um ensino médio, e de repente isso marca toda a sua trajetória, porque aí você descobre assim, ó, quer saber? Vou fazer química. Então eu já tinha certeza que eu queria fazer faculdade. Eu já conhecia a USP, porque eu morava lá na Zona Oeste. Então a USP era como se fosse um parque naquela época pra gente. Então assim, todo mundo ia lá para andar de bicicleta no domingo, tal. Eu não sabia o que era aquilo. Para mim era um parque. Aí com o passar do tempo você vai descobrindo, não, você pode fazer faculdade aqui, você pode estudar aqui, até que teve o dia que eu vi uma palestra lá. Né? E eu acho que este é um recado muito importante para vocês. Eu estava lá, eu vi uma palestra lá, e acontece um clique na sua cabeça. Acontece um clique, e o clique é assim, eu vou vir estudar aqui. Esse é o clique. Não, mas é difícil, não, mas olha... Não, eu falei assim, olha, eu não quero saber se é difícil. Eu vou vir estudar aqui. Pergunta 2 é, o que eu preciso fazer para vir estudar aqui?
Então, basicamente, esse era o desafio que eu tinha na minha cabeça. Por quê? Porque na hora que eu vi aquele professor falando aquelas coisas dentro de uma sala de aula, que era lá da química, eu falei, cara, por que eu não posso estar aqui? Eu quero estar aqui. E aí eu fui descobrindo, talvez isso também tenha aumentado a minha motivação para continuar sendo um bom aluno, que eu falei assim, não, agora a questão não é só ser um bom aluno para honrar todo o investimento que meus pais fizeram na minha educação. Eu tenho que ser um bom aluno a ponto de conseguir entrar aqui. E depois da faculdade, foi muito complicado para vocês acharem emprego ou foi de boa? Depende, né? Porque, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar já como professora de química quando eu estava no 2º ano da faculdade. Lembra aquele professor que eu falei que Sim. fez eu fazer o curso técnico? Sim. Ele me falou assim, ó, ele falou assim, você não passou lá para ser técnica na USP, mas tem uma vaga aqui nessa escola nova que eu estou trabalhando e eu preciso de alguém para trabalhar no laboratório didático, preparar as atividades de experimento para me ajudar. E eu fui. E aí eu estava fazendo faculdade o dia inteiro, não sei como, né? Porque eu dava um jeito de arrumar o horário. Fazia a faculdade o dia inteiro, 2 vezes por semana ia na escola para ajudar ele, trabalhando na escola particular, e de noite eu dava aula. Quando eu terminei o curso, eu tinha experiência, aí foi fácil entrar, continuar no estado, trabalhando como professora de estado, conseguir vaga na escola privada, e eu fiz isso por quase 20 anos, até que eu fiquei desempregada. Mas eu estava fazendo mestrado na USP, e aí eu continuei me aproximando da educação de outra forma, fui ser estagiária na função que eu faço hoje, depois prestei concurso e estou lá na IACH até hoje. Olha, essa pergunta a gente tem que responder por partes, né? Então, assim, eu entrei na química, eu não queria ser professor. Jamais. Assim, eu tinha um horror a essa ideia. Porque eu nunca me vi explicando nada para ninguém. E ainda pensava assim, cara, eu não consigo explicar nada para ninguém, você imagina explicar para uma criança de 7 anos. Isso é uma arte, quer dizer, a pessoa precisa ter quase que um dom para fazer isso, porque eu jamais me vi. Eu falei, não, eu vou trabalhar na indústria. Eu vou ser químico, vou trabalhar na indústria, tipo, vou descobrir qual é a fórmula da Coca-Cola, do Guaraná, e vou... Isso é o que passava muito no imaginário da gente. E aí eu vou estar lá na pesquisa e desenvolvimento numa indústria, como temos uma aqui na região, que faz, né, garrafa e tudo mais. Pô, que legal. O problema todo foi que durante a faculdade eu comecei a descobrir que você podia fazer pesquisa na universidade. E isso mudou as coisas de figura, porque eu falei assim, peraí, eu posso fazer pesquisa na indústria, eu posso fazer na USP, ou nas outras universidades públicas. E aí surgiu o interesse, já no final do meu curso de graduação, em me transformar num professor da universidade, porque eu queria fazer pesquisa, e tudo bem, eu já comecei a gostar da ideia de dar aula, mas porque estava atrelado à pesquisa. E isso exigiu uma preparação que vai além da faculdade. Então eu tive que fazer a faculdade de química, depois eu fiz o mestrado de química, e depois eu fiz doutorado de química, para poder concorrer a uma vaga de professor da USP. Então estudou bastante. Muito. Tanto que hoje eu já não estudo mais química. Né? Hoje eu estudo ensino de ciências. Né? Então veja que quando a IACH foi fundada, eu entrei na primeira turma. Então ali eu estava pronto, eu me apresentei para o concurso, como a Joseli mencionou, e aí eu acabei sendo aprovado. Então assim, o meu emprego mesmo, ele veio muito tarde. Então, se a gente pensar assim, é difícil arrumar emprego, eu não sei, porque eu tive que ficar estudando muito tempo, e essa parte do mestrado e do doutorado eu estudei com bolsa pública. Então, o governo me pagou para fazer tudo isso. Durante o tempo que você estava estudando, você teve outro trabalho? Eu tive estágio. Eu fiz um estágio muito, muito perto lá da USP, num lugar chamado IPT, que é um Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Então, eles precisavam de um estudante de química, eu me apresentei lá, e esse estágio durou 3 anos. Então, como a Joseli fala, então assim, eu também não sei como eu dava conta. Porque o meu curso ele era integral e a gente fazia estágio ainda. Então assim, estudava muito. Mas muito corrido, mas tinha uma diferença. Eu adorava. Porque era química, era mais química. Então assim, era muito legal. Era muito legal, porque é diferente um pouco de quando a gente estuda, vamos dizer assim, na escola,
Porque às vezes você acha que é uma coisa que tem muito sentido, tal, né? Então a gente tem que ter paciência, porque para as coisas fazerem sentido, você precisa esperar um pouco até você entender direito o tema. Agora, quando você vai para a faculdade, você já escolhe um tema. Então, tipo, eu já escolhi química. Então, tudo o que fazia era muita coisa, mas era tudo de alguma maneira, tinha a ver com aquilo que eu gostava mais. Então, a gente conseguia fazer, e era super legal. Então era mais leve ali pra você aprender. Era mais leve. Veja, era mais leve, mas a gente tinha a mesma dor de barriga que vocês têm aqui. Entendeu? Ah, é super divertido. Olha, amanhã tem uma prova. Cara, amanhã tem uma prova e vai cair metade do livro. A gente tinha que estudar. Então, assim, a gente sempre estava... Eu, pelo menos, eu estava sempre estudando algo que eu sabia que me interessava. Mas não adianta você achar que, assim, só porque a gente escolhe fazer o que a gente curte, né? que é tudo assim, nossa, que legal, fui bem, não. Tinha prova que a gente ia mal, muito mal. Entendeu? Então, assim, e a gente tinha que estudar muito. Mas já é diferente, porque tudo ali tinha, de alguma maneira, a ver com aquele assunto que a gente mais gostava. E hoje em dia, qual é a função de vocês na USP? Então, tem uma coisa que assim muito importante, né? A gente, na universidade, tem funções muito diferentes dentro do curso da licenciatura. O caminho de professor é um caminho de muito estudo, faz a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado, às vezes faz o pós-doc, faz pesquisa, aí consegue prestar concurso e entra, né? O caminho do trabalho da educadora é de apoio à licenciatura. Então, espera que eu tenha experiência com a educação básica, se eu vou visitar a escola, ajudar nos estágios, fazer a supervisão dos estágios dos alunos que vão ser professores no curso, né? Espera-se que eu estude, sim, eu tenho que ter feito uma licenciatura, que é o curso que forma professores, mas o meu concurso bastava ter alguma experiência como professora na educação básica e ter feito pelo menos a graduação. Só que eu já tinha feito mestrado na área de ensino, e aí depois como você vai fazendo também apoio à pesquisa, apoio à cultura e extensão, você vai se sentindo instigado e vai estudando. Então hoje eu estou fazendo doutorado, mas eu ainda estou fazendo doutorado e o professor faz um tempão que já fez o doutorado, né? Porque o doutorado para ele é exigência, para mim é complemento. Ajuda a trabalhar com aquilo que eu vou apoiar os docentes na pesquisa, no ensino, na cultura e educação. Então, é diferente. Então não é algo obrigatório, é o que vai te ajudar. Você vai buscando aquilo que te dá mais prazer também. Se você gosta, né, do trabalho, então você vai buscando coisas que façam com que você aprenda mais sobre aquele trabalho e tenha mais formação para poder ajudar de uma forma melhor. Faz muita diferença não fazer ou... Faz diferença você não se envolver com o trabalho, seja ele qual for. E eu acho que continuar estudando ou não precisa ser um curso formal, né? Tem muito a ver com a relação que você desenvolve com o trabalho. Então, quando você gosta do que você faz, você vai buscando cada vez mais querer fazer melhor, ver mais coisas que são possíveis fazer. Sim. Olha lá atrás, né? Quem ia imaginar que fazer uma segunda licenciatura em pedagogia era o que eu precisava de título para ingressar no curso do trabalho que eu tenho hoje? Sim. Ninguém ia imaginar isso. Bom, para responder de maneira breve, eu sou professor da USP, né? Então dá para a gente começar a comparar com os professores que vocês têm aqui, né? Então tem uma grande diferença, né? Como eu sou professor numa universidade, lá eu faço pesquisa. Ou seja, a gente produz conhecimento em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, eu produzo conhecimento na área de ensino de ciências. Como ensinar ciências. Como a gente pode fazer isso de uma maneira mais atraente, melhor. Então, além de dar as aulas, então eu não dou tantas aulas por semana quanto um professor aqui dessa escola, mas é porque boa parte do meu tempo eu faço pesquisa. Então, por exemplo, eu oriento pessoas que querem fazer doutorado. Eu oriento pessoas que querem fazer mestrado. Eu oriento alunos que estão no curso de licenciatura, ajudando eles a fazerem pesquisa. Então, a primeira diferença é que eu produzo conhecimento e, de alguma maneira, a gente também transmite o conhecimento.
Aí vem o grande ponto da Joseli, que é o engajamento. Que assim, a universidade é um lugar incrível. Por quê? Porque se eu vou produzir conhecimento, a pergunta é assim, quem vai dizer o que eu tenho que produzir? Sim. Percebeu? Não é a fábrica. Então assim, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ver seminário, eu preciso ver palestra, eu preciso visitar uma escola, eu preciso participar de um podcast. E tudo isso vai me ajudando a ter ideias de conhecimentos que a gente possa produzir, de perguntas que a gente possa responder. Então eu acho que a grande diferença é que quando você descobre esse espaço chamado universidade, você começa a entender melhor que assim, olha, eu vou ficar aqui um tempo estudando algumas coisas, porque eu vou sair com o meu diploma, só que eu tenho muito mais coisa que eu posso fazer aqui. Eu posso achar aquilo que realmente me interessa. E acho que dá para traçar um paralelo com o podcast de vocês. Então, do mesmo jeito, vocês vêm aqui porque vocês têm que cumprir uma série de exigências, de aulas, a grade, fazer a prova. Só que vocês podem aproveitar esse espaço escolar para também fazer outras coisas diferentes, como o podcast. Então, de alguma maneira, imagina que lá na USP eu tenho isso o tempo todo. Por isso que quando a Joseli faz um convite assim, vamos lá no podcast, eu não vou falar assim, não, vamos. Por quê? Porque é como se a gente estivesse convidando vocês para ir no nosso podcast, que ainda não existe. Mas a gente vai se inspirar em vocês para criar um podcast. Mas aí essa troca é muito importante. E por isso que a gente quer cada vez mais que vocês percebam na USP Leste, que está aqui perto, exatamente uma possibilidade de transformar tudo isso em realidade. É um lugar que você vai lá para aprender uma determinada profissão, só que você vai ver um monte de coisa. Você vai ter acesso a experiências super incríveis. Então, assim, eu não posso falar menos. Assim, falar que eu sou um professor da USP é muito pouco para descrever exatamente todas as possibilidades que você passa a ter num espaço como aquele. É assim, quanto mais liberdade você tem para escolher o que você vai fazer no seu trabalho, mais responsabilidade vem junto. E escolher o que vai fazer o que gosta, traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque você tem um comprometimento muito grande com isso. Mas fazer o que gosta, acho que é bem mais fácil na hora que você tá trabalhando, porque não tem tanto aquele peso de você chegar no trabalho, ficar cansado, assim. É mais prazeroso, né? É bom, Sim. né? E vocês podem explicar qual que é a diferença É que eu esqueci o nome. Da USP Leste? Da Licenciatura. Sim. Licenciatura? E graduação. Tá. Então deixa eu explicar. A graduação é aquilo que vocês conhecem como faculdade. Depois que eu fizer o ensino médio, eu vou entrar na faculdade. O que é a faculdade? São os cursos de graduação. A maioria deles são bacharelados. Então, o que é o bacharelado? É quando você vai se formar em química. Então, na verdade, quando eu falo assim, eu sou químico. Não, mentira. Eu sou bacharel em química. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso trabalhar na indústria. Agora, se você perguntar para mim assim, você pode dar aula de química? A resposta vai ser não. Por quê? A formação de professores, ela tem que juntar não só o conhecimento específico, por exemplo, de química, como a parte do como dar aula, que é a parte pedagógica, que a gente conta com a ajuda das educadoras para aprender como é que é. E isso leva a um outro tipo de graduação, que é chamada licenciatura. Então, quando você ouvir assim, o curso de licenciatura, você já sabe que é uma faculdade, ou seja, uma graduação que tem como objetivo formar professores. Agora, se não for isso, você vai ter os bacharelados. E tudo isso é graduação. Então, você só pode, por exemplo, dar um curso ou uma aula se você tiver licenciatura. Eu posso dar curso do jeito que eu quiser. É que nem hoje você encontra na internet, certo? Ah, sim. Agora, para dar aulas numa escola, eu preciso ter a licenciatura. Ah, sim. Então essa que às vezes é o grande dilema, porque às vezes você entra na química achando assim, eu vou para a indústria, vou trabalhar na fábrica de fazer garrafa, porque vai ser super legal. E alguém começa a falar assim, você já pensou que você pode um dia ser professor? E eu falava, não, nunca vou ser professor.
Até que com o passar do tempo as pessoas te convencem. Aí eu comecei a fazer as matérias da educação. Pedagógicas. Então, hoje eu sou bacharel em Química, pós para indústria, mas eu sou licenciado em Química. Então, eu posso dar aula de Química numa escola, por exemplo, da rede pública. Claro, desde que eu seja aprovado num concurso, mas eu posso concorrer. E o que as pessoas da nossa região precisam fazer para entrar na USP? Tem que estudar muito. Isso não tem jeito, né? Para acessar qualquer faculdade, você vai precisar estudar muito. Mas a USP, ela tem várias formas de ingresso. E às vezes os alunos acham que é só pela FUVEST, e não é. Tem também o ingresso pelo Enem, né, professor? E tem coisas que a gente nem imagina, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha que já fez uma faculdade, ela já é formada, existe um caminho para a segunda graduação para quem já tem uma faculdade. Tem também transferência de uma faculdade particular para EASH ou para qualquer curso da USP. Tem transferência entre os cursos. São todos processos que dá para fazer, tá? E aí a gente pensa só na graduação? Não. Dá para entrar na USP também, na pós-graduação. Já fez uma faculdade em outro lugar, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e vai entrar na USP por um processo específico. Dá para entrar na USP também para fazer cursos que não precisam da faculdade, são os cursos de cultura e extensão. Então, tem curso até para quem termina o ensino médio, dá para fazer, tá? E dá para ser funcionário ou ser professor. Então, tem concurso e tem processo seletivo para todas as possibilidades que você tem para entrar na USP. Agora, para entrar numa faculdade, uma graduação da USP, os dois caminhos principais são a FUVEST e o Enem. Mas tem um complemento a fazer na resposta da Joseli, que já descreveu, vamos dizer assim, o que tem que fazer. Mas você precisa querer. Esse é o ponto. E você não pode querer algo que você não conheça. Então eu acho que o grande desafio para vocês e para todo mundo que acompanha o podcast aqui do Januário, você precisa conhecer. Porque se você não conhece, como é que você vai querer um negócio que você não conhece? Entendeu? Quando você começa a ouvir agora falar da USP, você já vai pensar assim, mas não é para mim. Olha, isso já começou a entrar no seu radar. Mas assim, se você não for atrás, se você não for ver, mesmo que você vá lá ver, olha para tudo aquilo, escuta aqui o Paulo falando, a Joseli falando e fala, isso aí não é para mim. Porque eu vou te falar assim, ótimo, se isso aqui não é para você, o que é para você? Porque alguma coisa vai ter que ser, né? Então assim, eu acho que o grande passo é assim, vocês não podem mais perder a chance de conhecer a USP Leste, de ver a USP Leste. De não achar que ali é o lugar perfeito. Não tem lugar perfeito. É que nem a escola da gente. Eu entrei aqui e fiquei encantado. Mas eu sei que vocês vão falar, mas tem um problema não sei aonde. Eu sei que tem. Lá é a mesma coisa. Só que assim, a gente precisa conhecer. Porque se você não for lá, e como a gente já relatou, né? Cada um aqui tem uma trajetória diferente, mas assim, um dia eu fui, um dia eu vi. Um dia eu vi me dar um clique e eu falo assim, eu vou estudar aqui. Não, mas não é pra você. Eu falo, cara, você não tá entendendo. Eu vou estudar aqui. Eu vou descobrir agora o que eu vou ter que fazer para estudar aqui. Mas eu vou estudar aqui. E pode não ser esse ano. Pode ser o ano que vem. Então, assim, se vocês não compreenderem tudo isso... Quer dizer, se você estiver ouvindo a gente agora e falar assim, cara, deve ter alguma coisa de bom ali, não é possível. Porque eles são muito empolgados para falar da USP, da universidade. Não custa dar uma olhada, né? Por exemplo, esse final de semana teve a feira USP e as profissões, lá no Butantã. E o sábado estive lá. Cara, foi um negócio enorme, com muita gente. E sabe o que essas pessoas queriam ir lá? Conhecer um pouco melhor. Começar a ver o que é a USP. Então aqui pertinho, vocês têm a USP Leste. Começar a ver o que é isso, começar a entender o que é isso. Começar a ver, mas eu posso estudar lá? Mas você está no fundamental? Não, calma, ainda não. Tem que fazer o ensino médio. Mas durante o ensino médio já vai pensando. Né? E o que tem lá? Como é que eu faço para entrar? Se não tem só FUVEST, o que mais tem? Quais são as regras do jogo? E hoje a USP está totalmente aberta para deixar essa história cada vez mais clara para todos vocês. Não só aqui da Zona Leste, mas agora a USP está fazendo uma parceria para intensificar essa exposição na rede pública.
Porque, no fundo, a USP ela é uma universidade pública. E a gente tem que aparecer cada vez mais para as escolas públicas. No caso específico de vocês, a grande pergunta é assim, o que será que tem lá do outro lado do muro? Porque eles falam coisas muito legais. E acho que se a gente não tiver essa busca, que é o que eu costumo chamar de aspiração, que o que você quer? Então, enquanto você não responder essa pergunta, a hora que você puser na cabeça, cara, eu quero fazer tal curso na USP, você vai ver que assim, você vai passar a se organizar para tornar isso realidade. Você vai deixar de pensar assim, mas isso não é para mim, mas é muito difícil, mas eu vou ter que... Você vai falar assim, cara, eu estudo o que eu tiver que estudar. Então eu acho que assim, complementando a resposta da Joseli, que mostra o cenário completo, para mim isso não vai fazer sentido se não der esse clique, né? E para isso tem que ir lá ver. Eu acredito muito nisso. Você já viu o prédio da USP? Você já viu como é que é? Você já foi lá um dia ver como é que é a cara do aluno, como é que é a cara do professor? Será que todo mundo é simpático que nem a gente? Ou será que vai ter gente antipática? Você vai ver que... Só que, de repente, é numa hora dessa que você fala assim, cara, eu gostei daqui. Sim, Eu quero ficar aqui. Conhecer. Tem que conhecer, tem que querer. E assim, olha, a primeira vez que eu prestei vestibular, eu não passei. Se eu não tivesse ido lá visitar, eu não tinha mantido aquela vontade. Falar, não, eu vou conseguir. E eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês falaram de desempenho acadêmico, eu era boa aluna, mas inglês, menina, em inglês eu era, e ainda não sou boa, né? Eu era péssima, mas eu corria para estudar aquilo que eu precisava para poder chegar lá. Sim. E quais são os cursos oferecidos na USP Leste? Depende. Você tem graduação e tem pós-graduação. Olha, a USP Leste, ela é a terceira maior unidade de toda a USP, se a gente pegar números de alunos. Então é aquela história assim, mas é lá na Zona Leste. Então, ela está aqui do lado, ela é a terceira maior, ela é uma unidade jovem, e ela já é a terceira maior unidade da USP. Tem 11 cursos de graduação, é como se eu dissesse assim, existem 11 faculdades que você pode escolher. E tem 11 cursos de pós-graduação, mas a pós-graduação é assim, você tem que primeiro fazer a faculdade para depois, mas até isso já tem lá. Então você tem cursos de sistemas de informação, que se aproxima à computação, você tem um curso chamado biotecnologia, que é super atual, você tem cursos da área de saúde, como gerontologia, obstetrícia, educação física e saúde, você tem curso de gestão ambiental, gestão de políticas públicas, e você tem uma licenciatura. Então veja que agora a gente já está trabalhando com aquilo que eu expliquei. Então assim, de 11 cursos, são todos bacharelados, tem uma licenciatura, que é a licenciatura em Ciências da Natureza. Então assim, é um mundo. Por isso que a gente tem que sempre pensar assim, olha, o podcast serve para a gente conversar e apresentar, mas eu preciso ir atrás disso. Porque a USP, por exemplo, é muito grande. A própria EASH, que é a USP Leste, que está aqui pertinho, ela já é enorme. Então não dá para a gente contar tudo. Eu vim até falando com a Joseli e falei, como é que nós vamos falar tudo no tempo do podcast? Então é quase um convite. Quem achar tudo isso interessante, pode ser um caminho, tem que ir atrás, porque vocês vão descobrir um mundo inteiro novo. Né? Eu acho que em algum momento vocês vão pensar assim, nossa, por que eu não fui atrás disso antes? Então, sim, não importa se tem que seja a partir de agora, mas assim, vá atrás, porque são muitos cursos, são muitos... Eu até diria o seguinte, não é possível você não gostar de um curso. Não é possível. Você pode falar que não é para você. Eu não quero estudar na universidade. Mas a USP, por exemplo, é impossível que você não ache um curso que te agrade. Olha, tem lazer e turismo. Tem texto e moda. Sério? Sério? Tem muito curso lá. Tem um vídeo bem curtinho na página da EASH que mostra um pouquinho de cada curso. E aí tem outros vídeos que mostram cada um dos cursos, como é que eles são. Então tem que ir conhecer. Faz uma pesquisa, mesmo que seja através da internet, mas ir visitar. É assim a coisa mais importante, pisar ali e falar assim, nossa, eu quero estar aqui, dá uma vontade imensa. Qualquer pessoa pode chegar lá e entrar?
Pode. Inclusive a biblioteca, por exemplo, ela funciona aos sábados também. E qualquer pessoa, é pública, pode entrar, visitar, conhecer. Mas aqui na Januário, a gente programa algumas visitas para levar vocês também, sabe? E aí a gente organiza essa visita e vai conhecer alguns espaços para que vocês possam ter alguém de lá de dentro que fale um pouquinho de como é que é a universidade. Como que é o curso de Ciências da Natureza? Então, esse é um curso absolutamente incrível. Incrível. Por quê? Porque ele vai combinar aquela parte de educação para que um professor consiga dar boas aulas. Então, você vai estudar bastante essa parte, assim, né? Como é que a gente ensina, como é que um aluno aprende, como é que funciona uma escola e tudo mais. E a gente vai juntar essa parte, que a gente chama de parte pedagógica, com a parte das ciências da natureza. Só que aí é que tem uma diferença. Por exemplo, no meu caso, eu fui formado como licenciado em Química. Então, o que eu juntei? Eu juntei a Química com essa parte pedagógica, né? No nosso curso aqui de ASHE, a gente não junta só a Química. Então, esse aluno que a gente recebe, ele vai ver a Química, a Física, a Biologia, e ele vai começar a misturar tudo isso para entender um pouco mais de Geologia, que estuda o planeta. Ele vai ver Astronomia, que estuda o universo. Ele vai ver outras áreas da ciência, para quê? Para que ele consiga ter uma visão que a gente chama de interdisciplinar. Então, por exemplo, se você me perguntar agora assim, Paulo, como é que você junta a química com a astronomia? Aí eu vou falar, então, eu nem sei se precisa, porque eu só sei química. E a química é o máximo, né? O nosso aluno não. O nosso aluno ele vai falar assim, não, você pode pegar a química para entender essa parte da astronomia, você pode pegar a química para entender essa parte da biologia, essa parte da geologia. Aliás, dá para fazer um projeto super legal a partir da trilha, a partir do fóssil, a partir de uma visita do campo que a gente vai olhar uma paisagem. Então, assim, essa visão interdisciplinar é um grande diferencial do nosso curso. E só para que você saiba, né? O Paulo é licenciado em Química, então ele pode dar aula na escola? Pode. Do quê? De Química. Só de Química. Só de Química. Né? Minha colega é licenciada em Física. Ela pode dar aula de Física. Mas agora a gente conhece um aluno que estudou na EASH e ele é formado em licenciatura em Ciências da Natureza. Ele pode dar aula de Ciências no Fundamental. Vocês têm aula de Ciências, né? Sim. Ele pode dar aula de Ciências no Fundamental, de Química, de Física e de Biologia no Médio. Por quê? Porque ele tem essa visão integrada da ciência. Ele tem uma visão interdisciplinar da ciência. Então você faz uma faculdade e você pode competir por 4 vagas na escola. Então, respondendo uma pergunta que vocês fizeram logo no começo, que eu sei que assusta todo mundo, assim, e o emprego? E o emprego? Então, pois é. Eu diria o seguinte, curso de licenciatura em Ciências da Natureza forma professores. Se você for um bom professor, eu tenho certeza que você vai ter um emprego, porque faltam professores. Agora, se além de tudo você fizer licenciatura em Ciências da Natureza, você faz uma faculdade e você pode competir por 4 vagas, que você pode dar aula de Química, Física e Biologia no médio e de Ciências no Fundamental. Eu, Paulo, só posso dar aula de Química no médio. Eu também só posso dar aula de Química, mas os alunos que se formam na EASH vão dar aula de Química, de Física, de Biologia, de Ciências, né, no ensino fundamental. E tem mais uma coisa, gente. Hoje, na verdade, assim, 2018 para cá, o currículo para educação básica, que é um professor que saiba trabalhar dessa forma interdisciplinar. Mas a gente tem esse curso que já estava lá atrás prevendo isso em 2005. Nossa. Caramba! Nosso curso é muito legal. Não é, professor? E deixa eu já fazer só um comentário, porque, de novo, pode ficar na cabeça da gente que assim, né? Mas a USP lá na Zona Leste, faz de qualquer jeito. Porque é lá para a Zona Leste. Então, isso mostra que vocês não conhecem a USP. A USP não vai fazer nada de qualquer jeito. Aliás, eu diria que a hora que a USP decidiu vir para a Zona Leste, ela fez exatamente isso que a Joseli falou. Ela olhou e pensou assim, o que nós vamos precisar daqui 10, 15, 20 anos? E no caso do nosso curso, eles pensaram no seguinte, olha, nós vamos precisar de um professor que entenda um pouco
das várias ciências. Não adianta só saber química, ou física, ou biologia. Então a gente diz o seguinte, os cursos da IACH, e aí eu não vou falar só do meu, de alguma maneira eles respondem a alguma demanda que nós estamos começando a ver hoje. Porque a IACH já tem 18 anos. Então agora, quando eu falo de um professor que pode dar aula no fundamental e no médio, você fala assim, pô, que legal. Lá no começo, você falava isso, falava assim, não entendi. Como assim? Ele vai saber tudo? Ele vai saber química, física? Então, assim, agora isso começa a aparecer. Então, todos os cursos lá da IACH, da USP Leste, eles de alguma maneira têm um diferencial justamente para atender uma demanda da sociedade de hoje, do mercado hoje, que lá atrás não era muito, não dava muita bola, USP, e aí decidiram por tudo isso aqui pertinho de vocês. Mas e por que tipo, por exemplo, a USP decidiu colocar aqui na Zona Leste? Bom, isso teve uma oportunidade, vamos dizer assim, logo no começo dos anos 2000, quando o governo do estado quis ampliar as vagas nas universidades estaduais públicas. Então, nada é de graça. Então, assim, surgiu esse desejo do governo. A USP é parte desse sistema das universidades públicas paulistas, junto com a Unicamp e com a Unesp. No caso da USP, o que os professores da USP que estavam lá pensando em tudo isso imaginaram? Olha, não adianta a gente ir para uma outra cidade. Sendo que lá em São Paulo, ou aqui em São Paulo, a gente está na Zona Oeste e fica difícil atender a Zona Leste, que é gigantesca. Então, qual foi a decisão que eles tomaram? Em vez de ir para uma outra cidade, a gente vai criar uma outra localidade da USP, que a gente chama de campus, na Zona Leste. E aí, junto com o Padre Ticão, que teve um papel assim fundamental, porque ele era um grande articulador, não só dos movimentos sociais daqui da Zona Leste, mas ele criou uma interface muito boa com os professores da USP que estavam pensando nisso. Então, quem era professor da USP e ficava lá no Butantã começou a entender melhor o tamanho da Zona Leste, os desafios da Zona Leste. E com essa interlocução, se convenceu o governador do estado, à época, a criar o campus da USP Leste. Então, essa é a história da nossa escola e já faz 18 anos que a gente está aqui. E, de novo, 18 anos parece muito, mas a gente começa a ver que, assim, olha, é uma longa caminhada. Né? Mas, certamente, o que eu posso dizer para vocês, porque vocês não têm 18 anos, é que eu já vi muitas transformações nos arredores da USP Leste, só por conta da USP ter chegado ali. A comunidade aqui queria muito que aqui tivesse uma faculdade, uma universidade pública. E o Padre Ticão, ele sabia disso. Ele sabia que a pessoa, acessando a educação, a pessoa poderia modificar o local onde ela vive. E ele foi super importante. Ele faleceu agora em 21, comecinho de 21, né, professor? Então, assim, era um desejo da Zona Leste com um momento político que deu certo. Porque também muitas pessoas aqui não têm acesso a chegar aí até lá, outra cidade, lá no Zona Oeste. Aí aqui é bem melhor, né? Para todo mundo conseguir ter acesso à educação. Eu não tenho dúvida. E por isso que eu também acho o seguinte. Ah, mas eu quero fazer o curso da USP que é lá em Pirassununga. Ou que é lá em São Carlos. Vamos supor que seja isso. Olha, tem jeito. É isso que você quer? Deu clique. Você vai descobrir que tem jeito, porque hoje existe uma série de bolsas e apoios que a USP dá para a permanência dos alunos. Então, como a gente sabe que hoje a gente recebe cada vez mais alunos, por exemplo, das escolas públicas e que tem às vezes mais dificuldades para permanecer estudando, então a própria USP tem hoje, vamos dizer assim, uma estratégia com bolsas e com outros auxílios para que você consiga entrar e permanecer lá e estudar lá, né? Então, eu acho que assim, é claro que se você puder estudar num campus da USP que é perto de onde você mora, muitos dos desafios começam a ser superados imediatamente. É muito mais fácil. É muito mais fácil. De novo, eu falei para vocês, eu morava na Zona Oeste com os meus pais. A USP era um parque. Então, assim, eu não precisei descobrir a USP, por exemplo, como, sei lá, a Joseli. Eu usava a USP como um parque, porque era lá da minha casa.
Vocês têm a IACHE aqui perto. Então eu também acho o seguinte, o que é muito importante é descobrir a universidade. O que eu acho que pode fazer uma grande diferença é te dar um clique de falar assim, eu vou fazer a universidade. Legal, qual? Unicamp? A Unesp? A USP? Aonde? Em Campinas? Né? Em Botucatu? Ou aqui em Ermelino? Então, assim, eu acho que assim, é necessário um movimento assim, para se descobrir essas possibilidades. Você vai descobrir um mundo enorme. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, é tanta coisa que eu não sei o que eu quero. E eu vou falar, finalmente você entendeu o que é a USP. A USP tem tanta coisa que a gente não dá conta. Se eu fosse ver todos os seminários, todas as palestras que eu recebo por e-mail, eu não ia fazer mais nada. Então é claro que a gente tem que sempre assim, cara, tem tudo que você imaginar. Ah, mas eu gosto disso aqui. E aí você começa a trabalhar para que esse sonho vire realidade. E como a UFSP funcionou durante a pandemia? Aí a gente ficou em isolamento, como muita gente, né? Isso modificou bastante o jeito da gente trabalhar. A pesquisa, em alguns momentos, teve que trabalhar presencialmente e teve que ter autorização, às vezes, para isso, né? As aulas ficaram online. O meu Todos os trabalho de cursos? apoio, todos os cursos. Em nenhum momento foi presencial. Tipo, por exemplo, vocês fazerem lá da USP e os alunos acompanharem de casa. Não, nós não Não. tivemos o mesmo que vocês, porque vocês tiveram períodos, né? Um período Sim. em que todo mundo ficou em casa, depois um período que os alunos começaram a voltar para a escola, a parte das aulas aconteciam aqui, outras não. Não, nós ficamos com as aulas durante um longo período, só no sistema remoto. Teve pesquisa que continuou no presencial, teve trabalho essencial, os trabalhos de estágio na área da saúde continuaram sendo presenciais, de formação de professores a gente fez de forma à distância, mudou muita coisa. Mas também deu para aprender bastante coisa que dá para aproveitar até os dias de hoje, né? Uhum. Por exemplo, uma reunião, a gente precisa marcar uma reunião antes. A gente ficava naquela coisa, ai, como é que eu consigo conciliar todo mundo? Hoje, muito mais fácil abrir uma reunião no Meet e a gente consegue colocar todo mundo, consegue ser mais objetivo para fazer a reunião. Sim. Isso é ótimo. Eu acho que tem uma diferença importante para a gente destacar quando a gente compara a escola aqui de vocês com a USP, né? Então, o professor da USP, ele faz pesquisa a maior parte do tempo, e numa pequena parte do tempo ele dá aula de graduação ou pós-graduação. Então é diferente, às vezes, da rotina de um professor que fica aqui na escola, né? Porque, basicamente, quando a escola fecha, a gente só precisa discutir como é que ficam as aulas. No nosso caso, a gente teve que lidar, inclusive, com essa parte de produzir o conhecimento. Então, assim, a gente teve que revisar tudo. Então, assim, a pandemia foi um transtorno enorme, inclusive, para a gente. No que diz respeito às aulas, a hora que a gente conseguiu fazer remoto por questões sanitárias, isso permaneceu assim até que as condições melhoraram. E aí a gente voltou para o campus. Então não teve modelo híbrido, assim, no sentido de parte dos alunos iam para a EACHE ver aula e parte não ia. Não tinha aula experimental, o que foi um prejuízo. A gente vai recuperando isso pouco a pouco, mas não dava para fazer aula de laboratório, não dava para fazer aulas práticas, a não ser aquilo que é um momento de discussão. Então, assim, a gente teve os mesmos prejuízos que vocês tiveram e perceberam aqui na escola de vocês. Sim. Vocês acham que teve, assim, caiu o desempenho dos alunos ou continuou a mesma coisa, assim, mais ou menos? Olha, eu acho que certamente não foi a mesma coisa. Sim. Né? Eu dizia nas minhas aulas online o seguinte para os meus alunos. Eu falei, olha, está diante de uma pandemia, o prejuízo é de todo mundo. Não adianta você achar que, pô, que legal, não tem que ir lá para a EACHE, não tem que ir para a escola, porque agora é todo mundo. Sei lá, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas eu falei o seguinte, olha, nós estamos aqui compartilhando o prejuízo. Não tem como isso aqui replicar o que é lá na USP. Não tem. Combinado? Todo mundo entendeu? Ah, tá. Posto isso, nós vamos fazer o melhor possível aqui. Mas na hora que der para voltar para a escola,
Na hora que der para voltar a ter essa convivência, isso aqui é impagável. Então eu diria que assim, em termos de desempenho dos alunos, eu acho que depende muito, por exemplo, do tipo de conteúdo. Eu acho que disciplinas que são mais teóricas, com mais blá blá blá, o prejuízo é menor. Aquelas disciplinas que você tem um blá 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 e você tem que pôr a mão na massa para fazer, então vamos imaginar assim, tem uma disciplina que chama Teoria do Podcast. Essa disciplina foi tranquila. Aí tem a disciplina que é fazer o podcast. Então assim, aí você começa assim, mas cara, a gente precisa estar na escola para fazer o podcast, porque ali tem um professor que ajuda, tem... De repente você tem que falar assim, então, mas não tem mais isso. E aí o que aconteceu foi que a gente não tinha como fazer algumas atividades que eram essenciais. Eu acho que aí o prejuízo talvez tenha sido maior. Por isso que hoje a gente tem um laboratório, ou os laboratórios lá da EASH, da USP Leste, funcionando a pleno vapor, justamente para tentar dar essa experiência mais prática para os nossos alunos. Entendi. E como que surgiu a parceria com a nossa escola? Parceria com a do Januário Payashi? Sim. Então, olha, nossa licenciatura, que está aqui no leste, né, na Zona Leste, ela é muito diferente das licenciaturas que estão lá no Butantã. Por exemplo, o pessoal do Butantã faz licenciatura em Química, faz diversas matérias no Instituto de Química e algumas matérias tem que cursar na Faculdade de Educação. Faz estágio vinculado a algumas disciplinas que cursa no Instituto de Química e outras disciplinas que cursa na Faculdade de Educação. Aqui é tudo mais fácil. Nosso estágio ele fica todinho concentrado. As matérias pedagógicas, as matérias específicas, né, das diversas ciências, elas ficam todas aqui no campus da Leste. E aí o nosso estágio a gente consegue juntar em 3 semestres, 1 ano e meio, e a gente consegue ter um projeto de estágio completamente diferente do Butantã. O nosso aluno que vai ser professor, ele fica 1 ano e meio na escola. E aí como é que chegou aqui no Januário? A gente precisava de escola que aceitasse um estagiário para ficar 1 ano e meio aqui, fazendo coisas diferentes. No primeiro semestre ele conhece um pouco da escola, depois ele começa a fazer material didático, chega no último semestre de estágio, ele tem que dar aula. Mas ele está 1 ano e meio na escola, né? E o que a gente fez? A gente pegou um mapa de todas as escolas que já tinham estágio, quando eu e outras 2 educadoras entramos em 2010, e selecionamos aquelas que estavam perto da USP e que atendessem os horários de estágio também que a gente precisava ter os alunos fazendo estágio. Só em 2014 o Januário entrou para a nossa lista. É uma das escolas que está mais pertinho da EASH, tem a possibilidade de fazer estágio à tarde e o diretor na época aceitou os nossos estagiários, né? Lá, desde o começo, a gente já teve muita coisa trocando com a EASH. A escola aceita nossos estagiários trazem projetos que os professores estão desenvolvendo. Por exemplo, tinha Areias do Mundo, quando os primeiros estagiários vieram fazer estágio aqui. E aí formou um kit com as diversas areias. Você olha no microscópio, tem areia que dá para ver conchinha, é a coisa mais linda. Tem areia colorida. E o Januário participou disso, sabe? Vamos ver se isso daqui dá certo, fazer desse jeito. Os alunos participaram, os estagiários trouxeram para os alunos que estudavam aqui na escola, fizeram as atividades, depois o kit ficou pronto. Aí teve também o das 5 pedrinhas saem aventuras. A gente tinha um livro, formou um vídeo com boneco, teatro de manipulação de boneco. O projeto de química forense, que a gente leva depois os alunos do Januário lá para a EASH para visitar e fazer atividade no laboratório. Aí na visita a gente separa os grupos e vai uma parte do grupo para a biblioteca conhecer a biblioteca, outra parte do grupo vai conhecer o laboratório de química, com atividade de química forense ou de nanotecnologia. A outra parte do grupo vai para o laboratório de recursos didáticos, que a gente tem um colega chamado
Ricardo, que constrói materiais didáticos com material reciclado, material de baixo custo. E a gente tinha assim, muitas coisas. E uma coisa que eu gostaria assim, de dizer é que para fazer essas visitas, a gente precisa, às vezes, né, contar com uma estrutura que vai muito além da escola. E o Fábio Villani, por exemplo, que é o diretor aqui da unidade, mas que trabalha na direção do Dicel, ele ajudou muito a gente em várias das visitas que o Januário fez. Teve um ano que foram 11 escolas da Drepenha visitar lá a EASH, fazer as visitas. E o Januário, evidentemente, era uma delas. Né? O Januário já fez quase todas as visitas que eram possíveis. Semana de Ciências e Tecnologia, Semana de Ciências da Natureza. Às vezes o professor fala assim, olha, queria fazer uma atividade no laboratório, o estagiário que está aqui tem boa vontade, quer fazer, a gente dá um jeito de organizar a visita e leva para lá para fazer a visita, às vezes usa um dos laboratórios. Como que vocês escreveriam a parceria do Januário? Em 3 palavras. Em 3 palavras? Eu vou usar a primeira. O Januário é parceiro. Parceiro demais. É acolhedor. Sabe? Porque toda formação de pessoas precisa de afeto. E é formador. Ele forma os nossos professores. A gente conta com a professora Suzier, conta com a professora Michele para ajudar os nossos alunos que vão ser professores a serem melhores professores, olhando para o trabalho dela, contando com a ajuda dela, pensando em como poderiam fazer melhor uma atividade envolvendo os alunos, a regência, o material didático. Essas 3, parceiro, formador e acolhedor. Quer falar alguma? Não sobra muito a falar, mas a não ser agradecer a parceria. Porque o curso que forma professores, a gente pode pensar que ele é parecido com o curso que forma os médicos. Né? Não dá para formar um médico só na teoria. Né? E não dá para formar um médico só no laboratório da faculdade. Em algum momento, esse médico ele tem que ir para um pronto-socorro, para um hospital, e ficar ali vendo como é o dia a dia, como é a realidade, ainda que ele não esteja formado. Como funciona para ele já Como se funciona, né? Então, esse papel todo que as educadoras fazem, né? E a Joseli está aqui discutindo bastante isso, é justamente essa ponte. Então, você tem alguém que fica lá, tem aulas comigo, com outros professores da USP, e em algum momento do curso, ele começa a ter uma aproximação com a escola. E aí, a gente precisa ter parcerias com escolas que compreendam essa importância. Né? Então, não deve ser todo hospital que vai falar assim, nossa, que bacana, a gente quer um monte de estagiário aqui. Né? Do mesmo jeito que não é toda escola que fala assim, nossa, que legal, a gente quer... Agora, as escolas, elas entendem muito bem a importância desse estágio, por quê? Porque os professores que dão aula na escola tiveram que fazer esses estágios em alguma escola. Então, muitas vezes, né, a gente tem que procurar no mapa, procurar os horários, mas assim, a gente sempre valoriza muito quando a gente encontra essa receptividade na escola, que é o caso aqui do Januário. Tem alguma parceria que vai acontecer que vocês podem contar pra gente? Tem. A professora Kátia Honório continua com o projeto de Química Forense. A gente fez atividade do projeto de Química Forense durante a pandemia com o Januário, a gente conseguiu, né? Teve uma turma que participou das atividades no 7º, no 8º, o ano passado, no 9º ano, foram visitar e participaram de um laboratório. E a gente acabou achando assim no grupo que prepara todo esse projeto, que tem as redes sociais de Química Forense para seguir, as postagens e a visita com atividade de laboratório, uma atividade lúdica, achou que o melhor momento no ano para se fazer uma nova visita é perto da Semana Santa, que geralmente é em abril. Uhum. Então, em abril... Aguardem que a gente quer oferecer uma nova visita para o Januário. Nosso último ano, a gente não vai mais estar aqui. Não, mas vocês vão poder ir. Pode? Vocês podem ir, né, de iniciativa livre. A gente organiza para que vocês estejam fazendo parte do grupo.
ou quando vocês quiserem, vocês podem entrar em contato. Eu consigo organizar no meu horário de trabalho um momento, mesmo que seja assim para atender um grupo pequeno de alunos ou um grupo pequeno de professores, para mostrar os diversos lugares. Eu adoro fazer isso, porque isso foi tão importante para mim, gente. Se eu não tivesse ido fazer aquela entrevista de emprego, eu acho que eu não tinha sido persistente, lutado pelo meu sonho de entrar na Universidade de São Paulo. E teve algum sonho, algum objetivo que vocês ainda não alcançaram? Tem vários, né? Tem vários. Porque depois que você alcança o primeiro... Vem gerando muito mais. Claro. O dia que você puser na sua cabeça e der o clique com qualquer coisa e você tiver que se esforçar muito para conseguir essa coisa, você vai descobrir, sim, cara, eu consigo, eu posso. E isso é transformador. Porque enquanto você achar que você não pode, porque você quebrou a mão, ou porque eu sou da Zona Leste, ou porque... qualquer motivo. Você se acha um monte de motivo. Na hora que você tiver a primeira vez, né, essa sensação de conseguir algo que você batalhou muito, você não vai parar mais de ter objetivo. O que eu acho, falando aqui da coordenação do curso, uma coisa que a gente ainda precisa conquistar, e essa iniciativa do podcast de vocês é uma maneira de nos ajudar a isso, é tornar toda essa história mais conhecida para quem está muito perto da IACHE. Porque assim, hoje a IACHE, a USP Leste, já atrai alunos de outras regiões de São Paulo. Porque os cursos são interessantes. Então já tem gente que se desloca, sei lá, da zona norte, né, do centro, às vezes a zona oeste, vem para cá porque o curso está aqui. E o que a gente precisa agora é ter mais alunos da Zona Leste entrando na IACHE. Então, para isso, a gente precisa se tornar mais conhecido. A gente precisa ter mais espaços como esse para contar essa história. Né? E vocês, por exemplo, não podem achar assim, caramba, eu vou perder a química forense da professora Kátia, que ano que vem eu não estou aqui. Não. Já dá vontade de falar assim, pelo amor de Deus, em qualquer momento vocês têm que entrar ali e ir para lá. Para fazer a química forense com a professora Kátia, para conhecer a biblioteca, para em atividades descobrir. Isso tem que ser um movimento. É claro que com a parceria, vocês acabam sabendo de iniciativas que são pensadas para vocês. Mas certamente a USP como um todo tem um montão de outras iniciativas, às vezes até para a família da gente. Não só para a gente, mas para os pais, né? Para muita gente. Então, eu acho que um objetivo que eu ainda quero alcançar é aumentar a quantidade de pessoas que estão perto lá da USP Leste, lá dentro. Fazendo os cursos, fazendo as atividades, fazendo a faculdade, a pós-graduação. Porque, no fundo, esse era o grande projeto que foi pensado pelo Padre Chicão, por aqueles políticos e pelos professores da USP que bolaram a USP Leste. E como vocês se veem daqui 10 anos? 10 anos? Sim. Olha, 10 anos é muito, bastante, né? Porque eu tenho, assim, 20 como professora. Como educadora na IACHE e um pouquinho também de estágio, já são mais 15. Aí vocês começam a fazer conta, já dá para saber a minha idade. Mas eu não me vejo fora da educação. Mesmo que eu esteja aposentada, até porque tem um momento na vida da gente que a gente é quase que obrigado a se aposentar, né? Quando chega uma idade, não tem mais jeito, não consegue mais ficar. Mas eu me vejo ainda trabalhando com educação. O meu doutorado hoje ele tem a ver com educação de surdos. Então, às vezes eu fico pensando assim, será que eu vou voltar a ser professora de química para surdos? Será que eu vou ser professora numa faculdade depois que eu não estiver mais na IACHE? Será que eu vou fazer um trabalho comunitário numa biblioteca e vou aproveitar aquela área verde que tem ali atrás e fazer uma horta, integrar ciência com leitura? Eu diria para você, pensando na pergunta anterior, sonhar é o motor que faz a gente viver. E a gente vê isso nos pais, nas pessoas da terceira idade que vão fazer curso lá na IACHE, no USP 60+.
vai fazer curso de teatro, vai fazer curso para aprender a mexer no celular, vai fazer disciplina que professor abre vaga para aluno da terceira idade fazer curso. Então, assim, você não precisa necessariamente vincular o seu sonho a um trabalho formal, mas você precisa ter sonhos para continuar vivendo. E eu quero passar do 100. Daqui 10 anos, eu com certeza estarei na USP Leste. E eu espero que a USP Leste seja mais conhecida pela Zona Leste. Então eu tenho 10 anos para batalhar por isso, claro que não sozinho, junto com vários dos meus colegas, com as educadoras, mas daqui 10 anos pode me chamar de novo, eu vou estar diferente, né? Cabelos brancos, mas eu espero que a gente estabeleça uma parceria cada vez mais próxima com vocês, porque a gente está aqui por causa da Zona Leste. Agora, para o próximo ano, a gente gostaria muito de começar a contar essa história, né? Sim. E já começamos aqui a contar de forma oral, mas a gente gostaria também de registrar por escrito essa história. Bom, a gente já chegou no final do podcast. A gente queria muito agradecer vocês por terem tirado um tempo do seu dia para vir aqui conversar com a gente. A gente adorou falar com vocês, foi muito bom. E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu agradecer o convite. É tão bom ver alunos do 9º ano, né? Assim, tão soltos, confiantes do que estão fazendo. Ajuda a alimentar o sonho que a gente tem. Agradecer o convite e dizer que essa iniciativa e o que vocês estão fazendo é muito maior do que vocês podem imaginar. Porque alunos do 9º ano podem fazer coisas como um podcast tão interessante quanto esse. Então a gente tem que ver que, né, não é só porque a gente está no 9º ano que não dá para fazer nada, dá para fazer muita coisa. Parabéns pela iniciativa e Obrigada. É só convidar a gente que a gente volta. Bom, foi isso. Não esquece de curtir, seguir, compartilhar e comentar o que vocês acharam. E segue no Instagram, @JunoCast. Muito obrigada. Fica aqui, exatamente onde está. Salvou? Outro dia eu vi um podcast que os caras falaram assim: ontem a gente fez tudo isso e não gravou.